Os cuidados de Deus vêm de diversas maneiras. Comunidade é Deus cuidando o suficiente para colocar pessoas em sua vida a fim de encorajar, repreender e confortar você. Hoje, no dia 19 de agosto, convido você a meditar comigo no nosso devocional do dia de hoje. Leia a passagem abaixo cuidadosamente, nos diz o autor, e quando finalizar a leitura, leia novamente. Vamos ler? Passagem de Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos ler novamente? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Esta passagem imediatamente nos confronta com o fato de que nossos relacionamentos não pertencem a nós. Eles pertencem a Deus para que Ele os use conforme seus propósitos. Não podemos permitir que tenhamos uma visão de relacionamentos que tenham um dono, como se eles existissem para o propósito único de nossa felicidade. Algo consideravelmente importante e transformador está sendo dito nesta passagem sobre nós e sobre nossos relacionamentos, algo que devemos saber, compreender e dominar. Esta passagem é uma afirmação de necessidade, identidade e chamado para qualquer um crente em Jesus Cristo. Primeiro, a passagem define então nossa necessidade. Nós não fomos ligados pela criação ou recriação para viver da nossa própria maneira. Uma vida independente e autocentrada não leva a bons caminhos. Todos nós deveríamos entender e aceitar a verdade de que nossa caminhada com Deus são um projeto em comunidade. Não fomos destinados a viver a vida cristã da nossa própria maneira. A razão pela qual Deus nos chama a viver esses relacionamentos de alta qualidade é porque relacionamentos são ferramentas insubstituíveis em suas mãos. Segundo, essa passagem define nossa identidade. Pense comigo, de onde Paulo tirou esta lista de características? A resposta é que estas são peculiaridades de Cristo. Paulo está figurativamente nos colocando em Cristo e fazendo isso ele está definindo a nossa ou o que nossa identidade é, no aqui e agora, um trabalho de Deus. A melhor palavra para essa identidade é embaixador. Todo crente em Jesus é chamado a ser um embaixador do Salvador Rei. Agora você sabe que a única coisa que o embaixador faz é representar o Rei que o enviou. Isso significa que Jesus torna sua invisível presença visível através do seu povo, que o representa na vida um do outro. Você é o olhar na face de Cristo, você é o timbre de sua voz, você é o tocar de suas mãos, você é o representante físico de sua graça. Esta é sua missão em cada relacionamento da sua vida. Tornar visível a graça de um rei invisível. Ou melhor, do rei invisível. Terceiro, tal passagem define nosso chamado. Perguntar repetidamente, o que da pessoa e do trabalho de Jesus esta pessoa precisa para ver neste momento, em particular da vida dela ou dele? Agora, nenhum de nós é apto a essa tarefa. Então, o Redentor que nos enviou
também vem conosco, de forma que teremos a graça de que necessitamos para representá-lo bem. Vamos fazer a leitura de um trecho que fica em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Livro de Efésios 4, do 1 ao 16. Então o texto nos diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, ou naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O autor, então, hoje nos fala sobre relacionamentos. Vivermos em relacionamentos faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Todos nós fomos criados para isso. Mas o autor nos faz refletir que nós não fomos criados para viver de qualquer maneira em relacionamentos. Ele coloca para nós que nós devemos estar atentos, conforme ele nos fala ali em Colossenses e também nos fala no livro de Efésios, que nós devemos viver relacionamentos conforme o Senhor nos orienta a viver, conforme a sua palavra nos orienta. Ele elenca então aqui 3 afirmações de que a gente deve viver os relacionamentos entendendo que eles são uma necessidade, ou seja, nós por nós mesmos, muitas vezes nós não temos disposição de nos relacionarmos, e isso quando fala em relacionamento, é o relacionamento em comunidade, nas comunidades onde estamos inseridos e também na comunidade de Cristo. Deus nos chama para viver em unidade nele. E que nós devemos entender que por nós mesmos, nós não temos muitas vezes vontade, desejo, e não somos também capazes, não nos achamos capazes e não somos capazes de viver em comunidade, em relacionamentos, conforme Cristo nos orienta. Porque ele nos diz que nós devemos primeiro viver esse relacionamento não da nossa maneira. A gente não deve ter uma vida independente, autocentrada, pelo contrário, os relacionamentos eles são uma ferramenta do Senhor para trabalhar na nossa vida e na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Ele também nos diz que nós devemos, quando nos relacionamos com pessoas,
Nós devemos ser embaixadores de Cristo, nós devemos representar o Rei. Ele colocou várias características que nós devemos exercitar, ter nesses relacionamentos, de estarmos enraigados, né, com a misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros em amor. Então, caráter de Cristo. Então, nós somos embaixadores do Senhor e nós devemos, então, ter esse caráter percebido pelas pessoas com quem nós nos relacionamos. E ele também nos diz que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nesse projeto, que o projeto é dele. A graça dele nos visita, a graça dele nos capacita para representá-lo da forma que ele nos chamou para representar. Nós somos, então, uma engrenagem desse sistema, desse projeto de Deus. E nós devemos entender isso, que viver em comunidade, seja comunidade geral, seja comunidade cristã, nós fazemos parte de um corpo, nós devemos fazer parte de um corpo. Cada um tem um papel neste corpo. E nós devemos desempenhar ele, entendendo que somos usados por Deus para trabalhar na vida de pessoas e pessoas são usadas para trabalhar nas nossas vidas. Entender que somos embaixadores do Senhor e que por isso nós devemos sim apresentar às pessoas o caráter de Cristo e que nós não estamos sozinhos. Que a graça do Senhor, ela nos capacita e ela nos enche, nos habilita a fazermos isto que fomos chamados muito bem. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus que não somente nos diz como fazer, mas Ele também nos diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Este então foi o nosso devocional de hoje, que você possa meditar nessa palavra, que você possa exercitar, colocar em prática tudo isso que nós temos conversado no dia de hoje e que Deus abençoe grandemente o seu dia.